Fala galera, beleza? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa aula sobre ecologia na prova do Enem. Você sabe muito bem que ecologia é um assunto que cai muito na prova do Enem. Nas aulas anteriores nós falamos sobre os problemas ambientais, que caem bastante, e agora nessa aula a gente vai ver outros aspectos relacionados à ecologia e que já apareceram muito e ainda podem aparecer na sua prova do Enem. Então, sem mais delongas, vamos começar. O primeiro assunto dentro da ecologia que eu gostaria de falar para você é sobre o ciclo do nitrogênio. Galera, ciclos biogeoquímicos são sempre muito interessantes, muito importantes para vocês chegarem sabendo para qualquer tipo de prova. O ciclo do nitrogênio é aquele que mais cai na prova do Enem. Nitrogênio do carbono. Aqui eu vou falar sobre o do nitrogênio para você, beleza? Então depois dá uma olhadinha, se você quiser, no ciclo do carbono também ele é importante. Mas aqui eu vou focar no ciclo do nitrogênio. Eu vou dar um aumento já na imagem para que você possa entender o ciclo que acontece. Primeiro eu queria que você soubesse que esse ciclo ele vai envolver basicamente, vocês vão ter que prestar bastante atenção em basicamente 3 etapas. Que etapas seriam essas? Nós teremos uma fixação e eu gostaria que você prestasse bastante atenção, daqui a pouco eu vou explicar o que é essa tal fixação. Nós teremos uma importante etapa chamada de nitrificação. Na verdade, essa nitrificação será subdividida em 2 e tal, mas ela vai ser importante para vocês. E aí lá no final nós teremos uma desnitrificação. Galera, então essas são as etapas importantes que acontecem num ciclo do nitrogênio, beleza? Fixação, nitrificação e desnitrificação. Mas agora, vem comigo, nós daremos um aumento e eu quero explicar o que acontece em cada uma dessas etapas. Bora, vamos lá comigo então. Galera, é o seguinte, o ciclo do nitrogênio, nós estudamos o ciclo do gás nitrogênio, que é o gás N2, que é o gás mais abundante da atmosfera, aproximadamente, tá galera? Aproximadamente 78% da nossa atmosfera é formada pelo gás nitrogênio. Só que tem um problema. Os seres vivos, animais, plantas, fungos, protozoários, algas, não conseguem fazer nada com esse N2, que é esse nitrogênio atmosférico. Então nós precisamos basicamente que alguém pegue esse nitrogênio atmosférico e prenda, aprisione esse nitrogênio, transformando em uma outra substância. E aí que nós temos essa etapa chamada de fixação, que é quando bactérias, então procariontes, vão transformar, vão converter o N2 em amônia. Então isso é a fixação, a transformação do nitrogênio gasoso atmosférico em amônia. Quem é que faz isso? Bactérias livres do solo ou bactérias em associação com raízes de plantas leguminosas. Já vamos ver que bactérias são essas, qual o nome delas. Mas aí beleza. Essa amônia lá no solo, ela vai passar também por outras transformações. Que transformações são essas? A primeira delas vai ser uma transformação onde a amônia vai ser transformada em nitrito e depois esse nitrito será transformado em nitrato. Essas reações que acontecem são aquelas que nós vimos, reações de nitrificação. Primeiro transformando amônia em nitrito, depois nitrito em nitrato. Já vou dar um destaque melhor para cada uma dessas etapas. E aí, como isso é um ciclo, nós temos obviamente, né? Esse nitrato ele será absorvido pelas plantas, beleza? Absorvido pelas plantas e ele passa a fazer parte da cadeia da teia alimentar. Então, todo mundo que quiser o seu nitrogênio, a planta vai pegar do solo ali e tal, e os animais vão se alimentar de plantas ou de outros animais que antes obtiveram o seu nitrogênio das plantas. Mas como é um ciclo, precisamos ter um retorno para a atmosfera. Então, se alguém pegou o N2 atmosférico e aprisionou, alguém vai ter que devolver. No caso, também são bactérias que realizam o processo de desnitrificação. Vão converter esses nitratos, por exemplo, de novo no nitrogênio atmosférico. Então, beleza. Volta para mim agora. Galera, presta bastante atenção numa coisa. O ciclo do nitrogênio ele é bastante complexo, sim, mas na verdade ele envolve essas etapas. Fixação, que é pegar o nitrogênio atmosférico ali, transformar em amônia. Depois essa amônia será transformada, primeiro em nitrito, depois em nitrato, por bactérias nitrificantes.
bactérias que realizam quimiossíntese. Que bactérias são essas? Eu vou mostrar para você agora nesse outro slide. Então vem comigo. Galera, olha só. Voltamos de novo aqui, ó. Primeiro, vamos lá para o aumento, que eu quero te mostrar de novo o processo como um todo. Bora para o aumento lá, ó. Nitrogênio da atmosfera. Temos a fixação. O que era a fixação? Pegar esse nitrogênio gasoso e transformar aqui em amônia. Quem faz isso? Bactérias fixadoras que estão livres no solo ou bactérias fixadoras em raízes de plantas leguminosas, como feijão, soja e tudo mais. Aí começaremos os processos de nitrificação, que é o quê? Bactérias quimiosintetizantes vão transformar primeiro essa amônia aqui em nitrito, e aí outras bactérias transformam esse nitrito em nitrato. Isso é nitrificação. As plantas podem assimilar com isso o nitrogênio, incorporar no seu organismo. Os animais, através da alimentação da cadeia alimentar, também podem incorporar esse nitrogênio. Portanto, lembrando uma coisa bastante importante, animais e plantas, quando morrerem, os decompositores atuam, disponibilizando novamente compostos nitrogenados no solo, processo, por exemplo, chamado de amonificação. A desnitrificação é o retorno para a atmosfera do nitrogênio gasoso. Volta para mim agora. Galera, então essas são as etapas. Eu só queria destacar um pouco o nome das bactérias que fazem cada uma das etapas. Não que seja extremamente importante lembrar o nome de todas, não. Mas algumas eu considero que vale a pena. Então aqui, ó, a fixação biológica, que é aquela pegar o nitrogênio da atmosfera e transformar em amônia, que é feita por bactérias livres do solo, pode também ser feita por bactérias associadas a raízes de plantas leguminosas. Isso é chamado mutualismo. Quem faz isso são bactérias do gênero Rhizobium. Então, ó, bactérias do gênero Rhizobium fazem fixação biológica. Por que biológica? Porque tem a fixação física, por descargas elétricas e tudo mais, e a química, que é feita de maneira industrial. Mas a biológica que cai na prova de biologia, obviamente, feita por bactérias. Aí nós temos a nitrificação, lembra? Que é passar a amônia para nitrito e depois nitrato? Como são duas etapas, cada etapa recebe um nome. A primeira etapa é chamada de nitrosação, onde nós temos uma amônia, que ela será transformada em nitrito. Nitrosação é a transformação da amônia em nitrito. Quem faz isso é a bactéria chamada Nitrosomonas. Então a bactéria que faz nitrosação é a bactéria conhecida como Nitrosomonas. Esse nitrito posteriormente será oxidado novamente em nitrato por mais uma bactéria nitrificante, mais uma bactéria que faz quimiossíntese, só que agora é chamada Nitrobacter. Então a nitratação, o que é nitratação? É a oxidação de nitrito em nitrato, feita pela bactéria Nitrobacter. E aí lembra que para retornar para a atmosfera tem a tal da desnitrificação. Quem faz desnitrificação é uma bactéria conhecida como Pseudomonas. Beleza? Então temos Rhizobium, Nitrosomonas, Nitrobacter e Pseudomonas. Essas são as bactérias que auxiliam e participam do ciclo do nitrogênio, que é muito importante e cai muito. Bora agora para o nosso segundo assunto aqui. Vamos falar de relações ecológicas, de cadeia e teia alimentar. Mas antes, eu queria que ficasse bem claro para você o conceito de nicho ecológico, que é um dos conceitos mais importantes dentro da ecologia. Galera, o nicho ecológico é o papel ecológico desempenhado por uma espécie ali dentro do seu habitat, beleza? Dentro do seu território. Então no nicho ecológico está embutido tudo o que ela faz ali. O que ela come, se ela é presa de alguém, onde se esconde, se é na árvore, se é em toca no chão, época de reprodução, quantos filhotes tem, quanto tempo o filhote fica sob o cuidado dos pais. Cara, tudo isso faz parte do nicho ecológico. Então vem comigo, vamos dar um aumento nessa imagem. Olha só onde é que o nicho está. Ó. Pegando toda essa intersecção aqui, ó, que vai estar áreas de tocas ou nidificação, tipo de vegetação ali que ele vive e tudo mais, disponibilidade de alimento daquela região, temperatura, umidade, então tudo o que aquela espécie mais gosta e tem à disposição dela e que ela explora, aquilo ali é o nicho ecológico. Então vale a pena ficar atento a uma coisa. Dentro de um mesmo ambiente, de um mesmo habitat, nós podemos ter diferentes espécies com nichos ecológicos diferentes, porque dentro daquele mesmo ambiente eles exploram recursos diferentes, têm hábitos de vida diferentes, como a gente pode observar nessa imagem,
numa savana africana, por exemplo, nós podemos ter várias espécies vivendo naquele mesmo lugar, mas com nichos ecológicos bastante diferentes. Beleza? Isso é importante, esse conceito de nicho. Passando para a cadeia alimentar, vale lembrar que uma cadeia alimentar é algo que mostra, vamos no aumento comigo aqui, ó. Uma cadeia alimentar é algo que ela vai mostrar um fluxo unidirecional de energia e de matéria. Todos os seres vivos aqui precisam de energia para realizar suas funções metabólicas e para isso eles se alimentam de outros seres vivos, por exemplo, os consumidores que a gente está vendo ali, então eles acabam incorporando a matéria. Então o que a gente faz é transformar a matéria de um outro organismo na matéria do nosso corpo. E também a gente usa essa matéria de outro organismo para produzir energia. Toda a cadeia alimentar começa com um produtor, vale muito a pena estar ciente disso. O produtor é um ser autótrofo, ele é autótrofo, beleza? E esse ser autótrofo, então, ele produz o próprio alimento, ele converte substâncias inorgânicas em orgânicas e depois ele vai sustentar toda essa cadeia alimentar que está mostrando esse fluxo unidirecional. Quem se alimenta do produtor vai ser chamado consumidor primário, que é o primeiro consumidor que aparece, que é um herbívoro, portanto. Quem se alimenta do consumidor primário é um consumidor secundário, que já é um carnívoro. Quem se alimenta do secundário é um terciário, e assim vai. Quando todos os organismos, quando qualquer um desses organismos morrer, será decomposto. Então os decompositores eles fazem a ciclagem da matéria. E isso é muito importante, ciclagem da matéria. A matéria, ela é um ciclo dentro das cadeias alimentares. A matéria é cíclica. Já a energia, ela tem um comportamento de ela se perde. Cada nível trófico perde muita energia para o ambiente, principalmente na forma de calor. Então, energia é perdida a cada nível, sempre. Então, a energia sempre vai diminuir ao longo da cadeia. Beleza, volta para mim agora, porque eu quero te mostrar um pouquinho, falar um pouco sobre teia. Que a cadeia alimentar é importante? Com certeza é fundamental. Mas é importante a gente entender o papel de um ser vivo, de um animal, de uma planta, dentro de uma teia que mostra as diferentes possíveis relações alimentares daquele ambiente. Então olha só, galera, quero que você fique atento, eu vou dar um destaquezinho agora ali, vamos lá, porque eu quero começar a dar um destaque para alguns componentes. Repara que vem no aumento comigo. Nós temos, obviamente, os produtores que estão aqui embaixo, ó. Produtores. Deixa eu até mudar aqui a cor da caneta para que vocês consigam enxergar bem o que eu quero mostrar para vocês. Então vamos lá. Repara aqui, ó. Temos vários, ó, o rato aqui, consumidor primário, beleza? Estão entendendo aqui, ó? Consumidor primário, aquele ratinho ali. Quem se alimenta do consumidor primário é um consumidor secundário. Portanto, se eu observar aqui o sapo, quando ele se alimenta do rato, ele é um consumidor secundário. A serpente, por sua vez, quando ela se alimenta desse sapo aqui, a serpente é um consumidor terciário. Mas o que eu quero dar um destaque bastante importante para vocês, ver se vocês conseguem entender isso, é quando um animal ele pode ser mais de um tipo de consumidor ao mesmo tempo. E isso vai ser de extrema importância. Então vem comigo para essa cadeia aqui, ó. Começamos nos produtores, viemos para o gafanhoto. Concordam que o gafanhoto ele é um consumidor primário, ele é um herbívoro, está se alimentando diretamente do produtor. Quem se alimenta do gafanhoto? O escorpião pode se alimentar do gafanhoto. E quando ele faz isso, ele é um consumidor secundário. O besouro carnívoro também se alimenta do gafanhoto, então ele também é um consumidor secundário. Mas repara uma coisa, o escorpião também se alimenta do besouro. E aí, quando ele se alimenta do besouro, essa é a cadeia que nós temos aqui, ó. A planta, gafanhoto, o gafanhoto serve de alimento para o besouro e o escorpião vai comer esse besouro. Então, o escorpião, quando ele se alimenta do besouro, ele é um consumidor terciário. Então, reparem que o escorpião, ele atua em mais de um nível trófico ao mesmo tempo. Volta para mim agora. Isso é bastante importante quando consumidores podem atuar em diferentes níveis tróficos ao mesmo tempo. E as questões podem perguntar assim para você, ó. É mais vantajoso, energeticamente falando,
esse escorpião se alimentar do gafanhoto ou do besouro carnívoro? Pensa comigo. Eu falei para você antes que a energia vai diminuindo ao longo da cadeia alimentar. Se a energia vai diminuindo ao longo da cadeia, ser um consumidor secundário é mais energético do que ser um consumidor terciário, porque o terciário está mais no fim da cadeia, houve mais perda de energia ao longo da cadeia. Beleza? Então isso é bastante importante. Mas perda de energia, qual é a ordem dessa perda de energia? Galera, presta atenção, existe uma tal de lei dos 10% de uma cadeia alimentar. O que é essa tal de lei dos 10%? 10% é o que se aproveita de energia de um nível para o outro. É o quanto da matéria do corpo de um nível é aproveitado e convertido em energia no nível seguinte. Então, olha só, 90% não é aproveitado. Por isso que não existem cadeias alimentares muito longas, porque a perda de energia é bastante grande. Beleza? Pensando ainda em uma questãozinha estilo Enem, o que a gente poderia pensar ali? Ó? Em experimentos de remoção, desequilíbrio ambiental. Foi removido um animal dali, ele foi extinto por caça, por desmatamento. Vamos pensar o que poderia acontecer no desequilíbrio de toda a cadeia. Vamos no momento que eu quero te mostrar uma coisinha. Claro, pode acontecer várias outras coisas, mas vamos pensar de maneira um pouco mais imediata. Vem comigo aqui, ó. Digamos que uma questão fale que ocorreu a remoção do gavião. Aconteceu alguma coisa que o gavião desapareceu, sumiu dessa área. Vamos pensar diretamente o que pode acontecer? Concordam comigo que se o gavião desaparecer, a população de serpentes tende a aumentar. Por que aumentar? Porque a serpente era presa do gavião. Se agora ninguém mais come a serpente, ela pode aumentar a sua população. Se ela aumentar a sua população, a população de sapos vai sair prejudicada, porque vai ter mais serpentes para se alimentar de sapos. Concordam comigo? E aí o que pode acontecer se tiver menos sapos? Menos sapos pode significar um aumento da quantidade de ratos, já que repara que o sapo está se alimentando desse rato ali, e também como o gavião não existe mais, o gavião também era um outro animal que se alimentava do rato, então os ratos podem crescer demais. Então isso pode provocar um desequilíbrio. Um desequilíbrio que pode afetar várias outras. Repara aqui a andorinha. A andorinha também era presa do gavião, então a população de andorinhas pode aumentar. Se a população de andorinhas aumentar, talvez a população de suas presas possa diminuir. Então, galera, o que acontece é um desequilíbrio ambiental que a gente pode ir seguindo como uma reação em cascata. É isso que tem acontecido na natureza. Vários animais estão sendo extintos e o que acontece é que não é só aquela espécie que é prejudicada. Ela faz parte de uma teia, faz parte de uma cadeia ou de várias cadeias e tudo pode ser transformado naquele ambiente. Beleza? É sempre importante ficar atento a isso. E agora eu vou falar rapidamente para você sobre as relações ecológicas, dando um exemplo de cada uma e destacando aquelas que mais caem. Beleza? Vem comigo então. Relações ecológicas você sabe muito bem que é quando a gente estuda a relação entre dois indivíduos. Tranquilinho? Relação entre dois indivíduos. Essas relações podem ser harmônicas, e lembra, numa relação harmônica é aquela que ninguém sai prejudicado. Não significa que os dois se beneficiam, mas ninguém pode sair prejudicado. Já uma relação desarmônica, pelo menos alguém sairá prejudicado dessa relação. Então a gente vai dar uma olhada em alguns exemplos desses, lembrando que essas relações elas podem ser entre indivíduos da mesma espécie, sendo chamadas, portanto, de intraespecíficas, intra significa dentro, ou relações entre indivíduos de espécies diferentes, isso é chamado de relação interespecífica. Inter significa entre duas coisas diferentes. Vem comigo então, porque eu vou dar um destaque primeiro para as relações harmônicas. Galera, olha só, vamos dar um aumento nas imagens para que você possa ver tudo aqui, ó. Colônia. Indivíduos da mesma espécie vivendo juntos e existe ligação anatômica entre eles. Olha a imagem que vocês têm, corais. Também podemos dar exemplo da caravela, que também é uma colônia de pólipos, que também é quinidário, corais são quinidários, e das bactérias. Sociedade. Na sociedade nós temos também indivíduos da mesma espécie, mas eles não estão grudados, ligados anatomicamente, e sociedades verdadeiras possuem indivíduos organizados em castas, com clara divisão de tarefas, como as abelhas, que possuem as operárias, o zangão, a rainha. Além de abelhas, temos formigas e cupins.
Comensalismo é a nossa primeira relação que a gente classifica como mais zero. O que significa mais zero? Um indivíduo se beneficia, ele é o sinalzinho de mais, ele é positivo, o outro é indiferente, nem se beneficia, nem se prejudica. Vemos no exemplo aqui o tubarão e esse peixinho chato que está aqui embaixo dele é chamado rêmora. O que ela faz ali? O comensalismo, lembra? Comem, lembra de comida? No comensalismo, o comensal, que no caso aqui é a rêmora, busca restos, sobra de alimento. Então, ele se beneficia e o tubarão não se beneficia nem se prejudica com essa relação. Bem importante aqui a diferença entre protocooperação e mutualismo. Galera, nas duas relações, ambos os indivíduos se ajudam. É uma relação mais, os dois se beneficiam. Na protocooperação, não existe uma dependência, os dois se ajudam, mas um pode viver sem o outro. Nesse exemplo, temos os passarinhos, por exemplo, que podem catar carrapatos, tá? Para ectoparasitas de outros animais, como aqui é a capivara, mas pode ser de boi, cavalo e assim vai. Isso, o passarinho come o carrapato, então ele está se beneficiando. O animal, o mamífero, ele fica livre do carrapato, então ele também se beneficia. Mas se um não encontrar o outro, ambos vivem. Um vive sem o outro. Já no mutualismo, não. No mutualismo é uma relação de dependência. É uma relação onde um precisa do outro para poder sobreviver. Fique atento que hoje em dia os vestibulares, as provas, têm trazido a questão da polinização como um exemplo de mutualismo. Existem várias espécies de plantas que são polinizadas por apenas uma espécie ou pouquíssimas espécies de animais. Num claro exemplo de dependência. Na imagem, vocês estão vendo aqui uma abelha do gênero Bombus, popularmente chamada de mamangava, polinizando uma flor de maracujá. O maracujá só é polinizado por abelhas bombo, por mamangavas. Então, isso é um mutualismo. Outros exemplos de mutualismo, nós temos líquens, associação de algas e fungos. Temos as bactérias que fixam nitrogênio lá para as leguminosas, lembra o Rhizobium. Temos a micorriza, que é uma associação entre fungos e raízes de plantas, um ajudando o outro também. Então nós temos alguns exemplos de bactérias no trato digestório dos ruminantes para digerir a celulose para eles. Então olha só, uma série de mutualismos simbioses. Um epifitismo é um exemplo de inquilinismo. O que é o inquilinismo? Um ser vive sobre outro sem prejudicar, não é um parasita, isso é um inquilinismo. Então é uma relação mais zero também. O inquilinismo feito por plantas é chamado de epifitismo, como nós temos aqui orquídeas, bromélias, principalmente. Já nas relações desamônicas, sempre muito importantes, vem comigo para o aumento também. Parasita. Relação é parasita hospedeiro. É alguém que vive às custas de outro, fica constantemente se alimentando do outro, sem geralmente matar. Então nós temos endoparasitas como vermes, vírus, bactérias, e ectoparasitas como piolho, pulga, carrapato, e os mosquitos. Sim, o mosquito é hematófago, ele suga sangue, a fêmea, né, dos mosquitos, portanto ela fica parasitando ali. Predatismo. Relação predador-presa é uma das mais importantes que temos nos ecossistemas. Lembra, predador é um ser que mata outro de outra espécie para se alimentar. Diferente do canibal, que o canibal ele mata outro da mesma espécie para se alimentar. Então o canibalismo é uma relação intraespecífica, predatismo é uma relação interespecífica. Lembrando que o predatismo é uma relação fundamental para controle dos tamanhos de populações. Sem predadores, as populações de presas podem crescer e se espalhar demais. Temos aqui competição. A competição ela pode ser tanto entre indivíduos da mesma espécie, uma competição intraespecífica, por exemplo, dois machos disputando um território, disputando fêmeas, ou a competição interespecífica, que é entre indivíduos de espécies diferentes. Por exemplo, aqui o leão e hiena, que são inimigos mortais, eles competem pelo mesmo tipo de caça, mesmo tipo de alimento. Amensalismo ou antibiose é quando um ser produz alguma substância, libera alguma substância que mata outros ou dificulta a vida de outros. O exemplo da imagem aqui temos a maré vermelha, que é um exemplo clássico de uma toxina liberada por algas dinoflageladas, pirrófitas unicelulares, que acabam prejudicando os organismos marinhos ao redor. Um outro exemplo de amensalismo ou antibiose é a produção
de substância antibiótica por parte do fungo. Então o fungo secreta uma substância antibiótica que mata bactérias. E aí eu queria, para fechar essa nossa aula, lembrar que às vezes uma questão de relação ecológica pode ser abordada num gráfico. E aí o principal gráfico é o de competição. Vem comigo no aumento que eu quero te mostrar uma coisa. Galera, nesse primeiro gráfico nós temos, olha só, o tempo aqui, né? Tempo nesse eixo, então os dias vão se passando. E aqui o número de indivíduos. De uma espécie de Paramecium, que é um protozoário, em cultura isolada. Então estou criando Paramecium aurelia de maneira isolada e repara, chega aqui, ó, depois de um tempo ele começa a reproduzir, aí chega no limite porque falta comida, né? Nós vamos jogando a mesma quantidade de comida todos os dias e se estabiliza aqui mais ou menos em torno de 100 indivíduos aqui. Bem legal. Já aí, num outro aquário, criamos uma outra espécie de Paramecium, Paramecium caudato, também de maneira isolada, e um gráfico, ele é até certo ponto parecido, só que ela atinge um número menor de indivíduos máximo, em torno de 60, mas também estabiliza porque falta comida. Agora, o grande diferencial está nesse gráfico, quando Paramecium aurelia e Paramecium caudato são criados juntos. Olha o que acontece, galera. Paramecium aurelia demora um pouco mais para crescer do que quando era criado isolado, mas ele começa a crescer e atinge basicamente o mesmo número de indivíduos que tinha quando foi criado isolado. Já Paramecium caudatum até começa bem, depois olha o que acontece, se extingue, é extinto daquela região. Volta para mim agora, galera, o que aconteceu aqui? Quando a gente colocou as duas espécies de Paramecium juntas, elas passaram a competir por aquele espaço, competir pelo alimento que era jogado ali. Por algum motivo, a espécie Paramecium aurelia era uma melhor competidora que Paramecium caudato. A espécie que é pior competidora, ou seja, que ela perde a competição para uma outra que está ocupando o mesmo nicho, ela tem três opções. Ou ela modifica o seu nicho, passa a comer uma outra coisa, ou ela se muda de lugar, vai para outro lugar para fugir dessa competição, ou ela será extinta, excluída por competição. Como no nosso caso, as espécies estavam sendo criadas num aquário e ela, mesma quantidade de comida, mesma comida que era dada para elas não podiam ir para outro lugar e elas não podiam modificar a sua forma de alimentação. Então, isso é o princípio da exclusão competitiva ou princípio de Gauss, beleza? Quando duas espécies, quanto mais próximos forem os nichos ecológicos de duas espécies, mais elas competirão. Uma delas será a melhor competidora. A pior competidora, ou ela modifica o seu nicho na questão de alimentação, ou ela se muda de lugar, ou ela será excluída por competição. Bastante importante esse princípio da exclusão competitiva. A gente fala um pouquinho sobre as espécies invasoras. Galera, espécies invasoras, uma grande causa de mortalidade, de extinção de espécies, uma das principais. Uma espécie invasora é uma espécie que vem, ela é exótica, ela vem de outro lugar, isso é uma espécie exótica, só que ali quando ela chega num lugar novo, ela encontra um ambiente propício para se proliferar de maneira exagerada. Porque naquela região ela encontra alimento em abundância, não tem predadores naturais, não tem parasitas, e aí isso pode ser uma vantagem muito grande, e ela pode passar a causar um desequilíbrio naquela região. Lembrando, nem toda espécie exótica é uma espécie invasora, mas se a espécie exótica vem de fora e causa um desequilíbrio, ela é chamada de espécie invasora. E aí nós temos vários exemplos. Peixe-leão, principalmente na região aqui do Atlântico Norte e da América Central também. O javali aqui no Brasil é um problema, o coral-sol, o caramujo africano, muito importante, até é vetor de algumas doenças. Pinos e eucaliptos, mexilhão dourado, a rã-touro, o tigre d'água americano, também aí o pessoal tem em casa, bonitinho, tartaruguinha, né, um cágado ali, começa a crescer, as pessoas soltam no lugar, soltam nos lagos, isso acaba virando um problema, virando uma praga. Mas vamos pensar o seguinte, dá para fazer alguma coisa? A espécie está se espalhando, está causando um desequilíbrio, dá para fazer alguma coisa? Às vezes dá. Às vezes nós podemos introduzir um fator de controle daquela população. Pode ser um predador? Até pode, mas um predador é muito perigoso, porque geralmente o predador ele tem várias presas. Então introduzir predadores às vezes é perigoso. Geralmente o que se faz, introduz um parasita, porque o parasita ele é mais específico. E quando a gente usa um ser vivo para controlar a população de outro, chamamos isso de
controle biológico. Então, controle biológico, olha só o exemplo que nós... Primeiro eu vou dar um aumento para que você entenda um ciclo aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, galera, vamos lá. Olha só um controle biológico feito por uma vespa parasitoide. Na fase adulta, o que nós temos nessa fase adulta aqui, ó? Vamos lá, eu quero te mostrar bem certinho para que a gente entenda. Na fase adulta, após a cópula, a fêmea procura seu hospedeiro e põe um ou mais ovos dentro do seu corpo. Então temos uma vespinha que ela está colocando seus ovos dentro dessa lagarta. Quando ó, o ovinho está aqui, ó, perceba. O ovo eclode e a larva do parasitoide se desenvolve dentro da lagarta. E ela vai passar a se alimentar do tecido interno dessa lagarta aqui. E aí quando ela se alimenta, ela vai se transformar numa pupa, vai levar a lagarta aqui, o hospedeiro, à morte, e aí depois ela emerge como um adulto. Então, a fase adulta é uma fase de vida livre. Voltando para mim aqui, a fase adulta é uma fase de vida livre e a larva é um parasita, por isso é chamada parasitoide, um misto de vida livre e parasita. Parasitoides são utilizados normalmente como controle biológico porque eles são específicos. Aquela vespinha ela vai atacar uma espécie específica de lagarta e não qualquer coisa que encontrar pela frente. Então podemos utilizar aqui nessa imagem que está mostrando uma vespinha parasitoide de alguma praga de plantação, por exemplo, em vez de usar um agrotóxico, um veneno, usa um controle biológico, tá? Usa uma vespa parasitoide para acabar com aquela praga de plantação, aquela lagarta que está comendo as folhas da nossa plantação. Mas também, um outro exemplo muito comum, muito famoso de se usar em plantações é a joaninha. A joaninha é uma predadora desses insetos aqui, ó, que são pulgões, são afídeos. Esses insetos, eles sugam seiva da planta, então eles atacam plantações, atacam as hortas, o que acaba prejudicando. E a joaninha é uma excelente predadora de pulgão, ela só come aquilo. Então uma joaninha pode em poucos minutos fazer a chacina em vários daqueles pulgões. Então isso é controle biológico, bastante utilizado, bastante importante, para que a gente entenda esse papel de controle que às vezes um predador ou um parasita tem sobre a população de suas presas ou de seus hospedeiros. Beleza, galera? Olha só, ecologia então tem muita coisa para ser discutida. Aqui eu passei para vocês só algumas delas, mas que elas sempre aparecem na prova do Enem. E a nossa próxima aula, que vai agora ao ar no dia 19, na quinta-feira, ela vai tratar sobre a evolução. Então a nossa penúltima aula vai falar sobre teorias evolucionistas, evolutivas, lamarquismo, darwinismo, neodarwinismo, evidências evolutivas. Então tudo que você precisa saber para ficar por dentro de um assunto que costuma sim aparecer nas provas do Enem. Então beleza, galera? Nos encontramos agora na próxima aula, quinta-feira. Mais uma vez foi um grande prazer, abraço e até a próxima aula.